Marinês Vasconcelos, advogada e psicóloga. Não, gente, me conta essa história. Olha, advogada a vida toda, psicóloga. Eu fiz as disciplinas todas na época do Covid e sou socióloga, né? Tenho uma formação multidisciplinar, transdisciplinar, converso muito com educação, né? Fiz doutorado em educação. Nossa, pois é, isso com uma pessoa, para mim, é difícil. Eu que trabalho com informação, assim, eu acho que deve ser difícil explicar isso que você faz, né? Como que essa área tão humana chegou, que o direito, ele é meio duro, né? Ou pelo menos ele tem essa fama de duro. Eu acho que às vezes ele vai se tornando um pouco árido, quando a gente fica só ali lendo a literatura jurídica e tudo. Mas como eu trabalho com o direito do trabalho e previdenciário, o fenômeno essencialmente humano, eu fui teve que falar, vou ter que estudar esse ser humano aí, porque o ser humano é que se descobria para mim, né? Então, a partir de uma microexperiência pessoal, justamente desse convívio com o trabalhador, é que eu comecei a estudar psicologia, né? Psicologia aplicada ao trabalho e a educação. Então, essa a minha história, nesse caminhar, né? De não ser uma coisa só. E você, na verdade, eu acho que essa questão da psicologia nada mais é do que o trabalho é uma grande prova de fogo na relação entre as pessoas, né? Quando o trabalhador chegava até a mim, ele chegava ele chegava sempre quase psicologicamente doente, muito também, machucado. Muito machucado. Então, a minha escuta, ela era uma escuta que partia para esse caminho. Entendi. Eu tinha que estar com esse ouvido, sabe, aberto. De uma certa forma, todo advogado que se preze deveria ter essa escuta, né? Mas aí você sentiu falta de aprofundar nessa escuta. A psicologia, ela quase que virou uma essência, né? E aí eu parti para esse campo, trabalhei esse saber, caminhei junto com a educação, que sempre foi um mantra, um pilar, e escrevi nessa área, pesquisei nessa área, né? No Covid, na pandemia, eu acho que a gente passou por várias nuances. Mas eu estava estudando nessa época a questão do professor, da alienação que o professor sofria pela tecnologia. Então, nessa época, eu escrevi um livro que se chama Trabalho Docente, Trabalho Doente. Olha. Depois, eu caminhei para outro livro, que foi justamente o Trabalhador Doente, em virtude desse mundo muito tecnológico, que não tinha mais a divisão entre o descanso e o trabalho, né? Isso, esse excesso de monitoração, essa tecnologia como catequese, né? Os impactos disso no aparato psicológico do trabalhador. Quer dizer, está sempre ligado à psicologia, não tem jeito, né? E você acha que com a pandemia, essas relações se tornaram, às vezes, mais abusivas no trabalho? Eu acho que o modelo organizacional de trabalho foi todo impactado pelo avanço tecnológico. Mas ontem mesmo eu estava conversando isso com um grupo de pesquisadores aqui de Belo Horizonte. A gente não pode fugir disso, né? A tecnologia, ela é amorfa, ela é um vetor, mas quando ela é usada de forma desviada, ela adoece a pessoa. Mas pode ser não tá nela, senão nós não estávamos aqui gravando, né? Exato. Nem utilizando todos esses aparatos que a gente tem, que só facilitam. Senão a gente nem teria se conhecido, por exemplo. Nem se conhecido. Então, assim, eu tenho muito cuidado com a visão do vitimismo também da tecnologia, né? Para que a gente possa entender que ela não tem vida, mas desviada dos seus fins, ela é alienante. Por exemplo, esse monitoramento louco, esse assédio para o atingimento de metas com sistemas que rastreiam tudo, né? Nessa linha, né? Agora é inquestionável, nós já estamos falando de tecnologia blockchain, de criptomoedas, então como fugir disso? Tem jeito, não tem nem jeito da gente viver sem passar Pix. Eu acho que na verdade a gente precisa aprender a conviver de uma maneira saudável com isso. Né? Exatamente, conviver de uma maneira mais saudável. Hoje em dia, as audiências que você faz, elas são presenciais ou online?
70% ainda são online. Tá. O mundo não é mais analógico, a justiça está muito digital, né? Sim. Alguns juízes já retomaram, né? Na minha justiça, na justiça que eu milito, que é a Justiça do Trabalho, mas ainda há uma grande existência de audiências semipresenciais e não presenciais. A psicologia te ajudou na hora de fazer audiência? Sempre. Essa parte que eu fico mais assim... Essa tecnologia me ajudou em tudo na vida. O advogado, ele é um psicólogo, um comunicador, um jornalista, porque ele tem que, no ofício de cada processo, ele precisa conhecer, precisa saber reportar, precisa saber tratar, saber escutar e saber usar argumentos, até um pouco publicitário o advogado é também, você não acha? Todos nós, né, que estamos aí na militância do direito, a gente tem que integrar mesmo mais expertises à profissão. Eu acho que hoje a gente não pode ser uma coisa só, não. Acho que o profissional que é multifocal, janela aberta, ele caminha melhor, né? Às vezes ele enlouquece, ele é o meu caso. Agora a novidade, né, é o livro do feminismo. Pois é, era lá que eu queria chegar. Não sei se a gente tinha comentado já. Não, eu já sabia, e eu acho que quando as mulheres olham para você, quando os homens olham para você, ninguém imagina que estão olhando para uma feminista, porque tem muita mulher que é feminista e não sabe. E eu acho que esse conceito, longe de querer estudar os feminismos, porque eu não tenho alcance para isso, mas eu quero entender como que você se colocou nesse lugar de feminista e como que é isso para você, que tem a ver com uma frase que você questiona muito: o lugar de mulher é onde ela quiser, não é? Essa é a minha não frase. Aham. É uma frase que eu acho que nenhuma mulher devia dizer e nem pensar. Até porque não corresponde à realidade. Verdade, isso é uma né? mentira, né? Isso é uma frase é um horizonte, não é uma realidade. Eu acho que isso é quase que uma metáfora. E quando essa frase cai no consciente coletivo, quando ela é quase incorporada à visão da mulher, ela nos traz para uma posição de grande engessamento. É quase que a gente fosse um sujeito passivo, né? E não é isso. Mas o livro, eu acho que o meu feminismo não é retilíneo. Eu fui me tornando feminista aos poucos, a partir das vulnerabilidades que eu convivi, a partir dessas mulheres que eu atendi, a partir das dores que eu escutei, eu me tornei ativista, né? Outro dia chegaram e falaram assim: Marininha, você é uma ativista política? Nunca te vi com um outdoor. Eu falo: olha, ou outdoor, ou uma placa, o ativismo não é isso não, você é ativista. Ativista é aquela pessoa que é ativa em relação a um determinado assunto. E atuação política não significa estar dentro de um cargo político. A atuação ter política mandato. É dentro da polis, que é a cidade, que é o mundo coletivo em que a gente precisa saber se posicionar e acompanhar as coisas, né? E assim, quando a gente conversa, nós duas, eu fico vendo que a importância de umas coisas que você diz subliminarmente. O feminismo, ele está no coletivo, mas ele também está muito na ética, no comportamento coletivo e individual. Você é feminista na medida que você entrevista uma feminista. De alguma forma, você está colaborando aí para uma constelação maior, né? Sim. Então eu falo muito disso no livro, da importância dessa constelação, da mulher que favorece uma outra mulher, da necessidade da gente entender que o feminismo é pulsão, né? Do feminismo que não se faz academicamente, tanto que o meu feminismo, ele não é arrimado em corrente teórica, é um feminismo prático, de ação, né? E é isso que aí. tem a ver com a consciência, né? Eu acho que o feminismo, eu costumo dizer uma frase que é assim: quando o meu olho feminista abriu, nunca mais ele fechou. Porque coisas que você vê, você não desvê, como as redes sociais gostam de dizer, né? Aquilo que você enxerga, não tem como mais voltar e falar: não, tá tudo certo, eu vou voltar então eu vou voltar a ser do lar, né? Não existe isso, não existe. O mundo, ele virou outro. E quando a gente abre os olhos para algumas coisas, não tem como mais você fechar os olhos. Né? Você não retrocede, você só avança, porque aquilo causou um registro, né?
causou uma transformação, causou um aprendizado. Exato. Então, eu caminho nessa vertente. E ao escrever esse livro... Como né, é que é o nome do livro? Mulheres que não se escondem. Mulheres que não se escondem. E quantas mulheres escondidas eu entrevistei? Entrevistei quase 450 mulheres. Cada uma sofreu um tipo de vulnerabilidade, um tipo de ataque, um tipo de assédio, um tipo de falta, um tipo de privação. Elas estavam todas pedindo algum tipo de ajuda ou política pública ou doses mínimas de cidadania. E assim, então, a partir daí, se você constata através desse material humano que isso existe, você andar para trás não tem menor sentido. Né? Eu estou impregnada delas. Né? Mas você não acha que cada uma de nós, como mulher, em algum momento da vida, teve algum momento em que a gente se escondeu? A gente descobre, né? Dentro de nós, mulheres que já sofreram tipos de opressão, seja um abuso sexual, um abuso psicológico. Vou te dar um exemplo. Né, se eu te conhecesse anos atrás, a gente estaria conversando, porque eu tive um chefe na publicidade que me fez voltar da licença maternidade quando eu estava viúva. Eu voltei de licença maternidade com 45 dias de licença, porque ele falou, você vai perder seu lugar. Eu estava amamentando meu filho, e aí, é claro, eu não estava preparada para isso, voltei e a minha amamentação parou, né? Isso foi um grande... Eu demorei 2 anos para entender que isso tinha sido machismo. Naquela época, meu olho não estava aberto para isso. E hoje eu falo, gente, foi uma prática machista horrorosa, né? Passou, não pensei em processar, mas aí tinha todo o processo da publicidade, que muitas vezes acontece sem remuneração, sem ganhar hora extra. E aí o fato de eu, de alguma forma, já ser empregada ali por ele e concordar com aquele pacto de, eu emito uma nota para você da minha empresa em vez de ser CLT, sabe aquela coisa? Existia um pacto, então eu vou processar por uma coisa que em algum ponto eu concordei, né? Então eu não continuei o processo. Mas se a gente for olhar o nosso passado, sempre tem uma relação abusiva ou uma relação tóxica. Eu acho que é muito difícil achar uma mulher que nunca teve que se esconder ou que não se escondeu nem que seja de si mesma, você não acha? Acho. Eu acho que toda feminista, no fundo, qualquer obra sobre feminismo, ela tem uma dose grande de romantismo, né? A gente reescreve a própria história. Às vezes a gente tem coragem, redenção, né? Coragem de abrir a janela de temas mais secretos, de assuntos de liquidificador, mas quase toda feminismo viveu na pele aquilo que ela quer drenar, né? No meu caso, eu também passei por experiências muito parecidas com o que você passou. Sofri preconceito na carreira, né? Existe. Eu imagino que você deva sofrer muito preconceito, né? Hoje a gente vê uma situação interessantíssima, né? Outro dia me perguntaram, você, Marinês, como é que tá o negócio no Supremo? Eu falei, olha, com a aposentadoria da presidente, hoje nós vamos ter uma mulher só no Supremo, que é a Carmen Lúcia, ministra mineira. Então você vê que a gente ainda enfrenta desafios para tão almejada igualdade. E a Carmen Lúcia é uma feminista incrível, né? Ela é maravilhosa, né? Maravilhosa, Ai, espetacular. Gente, um dia eu quero conversar com ela. Já imaginou que incrível seria? Convide a que ela virá, Nossa, com toda certeza. Ela é o máximo, ela é o máximo. E assim, eu fiquei observando todos esses fenômenos, né? Alguns com mais intensidade. A questão do trabalho sempre foi muito focal minha. Das desinclusões e das dificuldades na seara do trabalho, porque o preconceito é imenso, a segregação, as questões que a mulher tem que enfrentar, a diferença salarial e tudo, mas eu também sou muito realista. Outro dia eu escrevi um artigo para um livro bacanérrimo que algumas desembargadoras do trabalho organizaram aqui, e nesse livro eu sustento o seguinte, gente, o feminismo ele é muito bacana, mas eu não aguento mais aquele feminismo lamuriento que transforma o homem só em algoz. Eu também acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque senão... porque o homem também, muitas vezes, é vítima do próprio machismo. Né? Ele está perdido, ele tem um índice maior de suicídio, população carcerária,
depressão, muitas vezes. E o cara não lida bem com as emoções dele. Ele foi educado para o medo de ter contato com as esferas femininas, né? Você vê que os meninos, eu educo o meu de maneira diferente. Eu mostro para ele que ele deve ser um marido que salta junto com outras mulheres, que seja um homem pró-feminista, mas os homens não são assim, não. Não são, não. Eles foram castigados na infância se eles tivessem qualquer posição de adesão, né? E eles foram muito criados para ser os provedores fortes que não podem chorar, então viram um problema enorme, porque aí o cara não pode assumir as suas vulnerabilidades. E no que isso se transforma, a vulnerabilidade escondida? Em violência, né? E isso eu preciso te dar o meu livro, O Menino que Engoliu o Choro, que é exatamente isso. A gente educou homens que engoliram o choro, e mulheres também. Né? Nós também, a minha mãe falava engole o choro, mas a gente ainda tem uma licença maior de chorar. Um mundo que chora, que chorasse, seria um mundo tão mais bonito, né? Que todo mundo pudesse muito mais chorar, humano, né? Eu tava lendo o seu No Fundo do Poço, que geralmente eu visito. Também. O Fundo do Poço. É um lugar muito visitado. Né? Mas você não visita mais não, né? Visito, já estive lá há pouco tempo, mas foi rapidinho. Foi igual serviço eu de cartório. faço só incursões. Agora, todo dia que chegar alguém lá no escritório, eu falo, você já leu o livro da Cris? Que ótimo. Vai no fundo do poço e sai do fundo do poço. O que não posso é ficar lá, né? Mas também não pode se negar a ir lá, porque senão você não vai e não resolve aquilo que te chamou para lá, né? Às vezes é um pouco isso. Mas aí você estava lendo e o que você ia falar? Não, estava lendo e pensando numa coisa que é muito engraçada. Meu nome é Inês e toda Inês ela é o quê? Morta. Então eu falei assim, gente, eu já nasci morta. Desde pequenininha, na escola os meninos falavam, agora Inês é morta. Então eu tive que fazer um trabalho comigo mesma de ser uma Inês viva. Uhum. E esse livro, ele tem um capítulo que fala justamente disso, dessa ressurreição. Conversa muito com a psicanálise, né, nesse capítulo e tudo. Mas eu acho que toda mulher, ela está se revivificando. Acho que o feminismo, ele nunca teve tão em voga, né, tão latente, essa consciência de que a gente precisa ocupar um espaço de verdade, né? São essas inspirações que me fizeram escrever esse livro. E desde que você se assumiu feminista, como que foi a repercussão em torno de você, na esfera pessoal e profissional? Na esfera pessoal foi muito tranquila. Eu tenho irmãos que são da extrema direita, eu tenho uma posição política marcada, né? Eu advogo para o trabalhador, para os vulneráveis, então eu ocupo uma posição política de centro. E a partir de ser ativista em prol das mulheres, assim, eu sofri às vezes algum tipo de assédio ou bullying. As pessoas diziam, Marinês, então você ocupa um lugar na política ou na sua visão completamente diferente daquilo que você foi, porque você tradicionalmente é uma mulher mais sofisticada, mais fina. Eu falei, gente, que viagem nada que a ver com a outra, essa? né? De onde você tirou eu posso ser feminista que uma e ser mulher chique não possa ser feminina, ou bem-sucedida não pode ser feminista, ou capaz não pode ser feminista? É justamente um dever, né? Aliás, eu caí naquela história que a gente estava conversando da constelação. E o feminismo, no fundo, é uma grande constelação. Eu vou constelar com quem precisa constelar, né? E se eu tiver a sorte de ter acessos acadêmicos ou profissionais que me fizeram ter essa visão mais aberta, eu me sinto completamente na visão de doar. É uma ética de responsabilidade que está dentro de mim, sabe? De caminhar, apoiar. E hoje eu tenho uma agenda apertadíssima, né? Geralmente faço pelo menos umas 6 palestras por mês, que envolve a questão do feminismo, Estado Democrático de Direito, a palavra mais linda do mundo, Estado Democrático de Direito. Outro dia me perguntaram o que era isso numa palestra. Mas, porque o feminismo, ele cabe dentro da Constituição, então ele cabe dentro desse conceito, e acabou que isso virou meio uma identidade.
Hoje as pessoas falam assim, quando eu vou conversar com a Marinês é advogada feminista. Aquela feminista chique. E agradeço, né? Mas tem homem que fala aquela feminista chata. Tem homens que não toleram o feminismo. Mas eu acho que, na verdade, mexe num lugar de privilégio e de conforto deles, que é muito secular, talvez milenar, talvez 10 mil anos. Antropologicamente, né? remonta tudo. Eu acho que a gente pode ser feminista sem ser chata. Até porque não me importa minimamente se eles me credenciarem de chata. A essa altura da vida é light lidar com isso. Banco esse jogo. Agora, todas as vezes que você trabalha com uma agenda feminista que tem conteúdos mais pesados, por exemplo, como um feminicídio, violência ou doméstica, você vai mexer em feridas. E às vezes a tendência é guardar isso debaixo do pano. Ontem eu estava terminando um artigo que eu estava escrevendo, eu fiquei impressionada. Na última década no Brasil morreram 45 mil mulheres, se você pensar. O feminicídio só piorou nos últimos anos. O ano passado nós tivemos em torno de 4 mil mortes por mês, né? E é óbvio que 2022 foi a saída dessa pandemia, e a pandemia transformaram isso realmente numa situação bem mais elevada do que era, né? Mas eu acho que isso tem uma relação muito forte com a extrema-direita, né? Porque a extrema-direita tem muito a ver com esse homem branco, privilegiado, que não quer sair do lugar dele de privilégio. Quando eu falo isso, eles me odeiam. Mas hoje eles já vão estar te odiando um pouquinho. Agora, o que eu acho que a gente pode pensar de uma forma intermediária, para que eles não te crucifiquem tanto, na questão de políticas públicas, né? Porque a gente vai conseguir reduzir essas taxas através da implementação de projetos diversos e de políticas públicas. Hoje o Brasil é o 8º país do mundo em violência em face da mulher. Então, realmente é um alarme, né? É horrível. Eu acho que é um dado muito sensível que precisa ser mais ampliado e conversado. Uma outra questão que eu acho também que toda hora eu tenho vivido e experimentado é a dificuldade de acesso na carreira das mulheres, né? Elas falam assim, eu tenho um verdadeiro impedimento de crescimento na carreira. Chega em determinado momento da minha carreira que tem um funil e dali eu não passo. É porque o trabalho parece ter sido formatado de uma maneira absolutamente masculina. E isso que a gente não está falando ainda sobre a questão da menopausa no mercado de trabalho, que daqui a pouco a gente vai ter pessoas mais velhas no mercado de trabalho e é preciso falar sobre menopausa, porque muitas vezes, e aí eu estou falando de informações que eu tenho por pesquisar essa área, muitas vezes a mulher, ela está na menopausa e ela começa a ter sintomas no ambiente de trabalho que nem ela reconhece como menopausa, porque ela não tem informação suficiente. E ela acha que ela está tendo um burnout, quando na verdade ela está passando pela menopausa. Então ela fala, não quero falar sobre isso, porque isso é mais uma questão que vai impactar e vai fazer com que ela seja vista com preconceito. Porque enquanto ela estava na idade reprodutiva, ela tinha que concorrer com outros homens e ela ficava em desigualdade, ficava em desvantagem, né? E agora, quando ela não está mais na idade reprodutiva, ela vai passar por outros sintomas, por coisas que são desconhecidas e vistas com preconceito. Olha que nó que a gente está. Pois é. Você vê que você trouxe uma coisa tão interessante, você trabalha muito com esse tema, você estuda muito a menopausa e tudo. O que acontece? Nós, do trabalho, já sofremos aí as mazelas do natural, né? De só sermos mulheres. Agora, todas as vezes que isso se soma a um outro componente, como raça, credo, e você está dizendo aí funções biológicas, né? A gente pesa mais ainda e acentua mais esse caráter discriminatório. Aí começa a interseccionalidade, né? Que é uma coisa empilhando com a outra. Né? Eu lembrei de uma coisa que eu nunca te falei. Eu atendi uma mulher uma vez, cultíssima, uma analista de sistema. Ela era tão qualificada que ela criou um software de segurança para banco. Mas ela sentia uns fogos e uma vontade de arrancar a roupa do corpo. E ela entrava dentro do banheiro, arrancava e ela foi, abre aspas, classificada
internamente de louca, né? Mas o diagnóstico foi, obviamente, enfrentado pelos psiquiatras que atendiam e esses sintomas, naquela época, foram enquadrados como TAG, uma depressão muito severa. Não sei se isso seria histeria alguma coisa, mas finalmente virou burnout. Mas aí você está me dando um gancho, né? Porque você está falando de calores, fogachos. Alguns sintomas da menopausa, a mulher pode estar achando que ela está tendo um ataque do coração. Eu conversei com uma médica sobre isso. Por exemplo, como que é isso? Às vezes você começa a sentir dores no braço, palpitação, e aí você acha que você está tendo um infarto. A médica que me relatou isso é uma médica especializada em menopausa. Uma vez ela estava nos Estados Unidos, onde ela mora, e ela parou o carro e ligou para o marido dela e falou: eu estou tendo um infarto. Ela foi ser atendida, ela descobriu que isso era um dos sintomas da menopausa. Todo o quadro que ela estava vivendo era menopausa. Olha que loucura. Uma loucura. Sabe, eu vou te dar um dado. Eu sei que hoje a entrevistada é você. Não, mas eu adoro dados. Mas olha, eu não sou esse entrevistada. dado. Isso aqui A mulher, em 1962, ela entrava na menopausa aos 57 anos em média e tinha uma expectativa de vida em média de 59 anos. Ninguém estudava a menopausa nessa época. Era o fim de vida. Hoje, a mulher entra na menopausa em média aos 51 anos e ela vive mais de 80. Então, se a gente não mudar o nosso olhar para a menopausa, se a gente não mergulhar nesse assunto e entender o que ele significa, a gente vai ter uma vida péssima das mulheres, porque a gente está vivendo mais. Eu tenho mais de 50, você também tem mais de 50. Eu sou pós-menopausa, não é? Somos pós-menopausa, somos lindas, maravilhosas no auge das nossas carreiras. Concorda? Claro, no ápice da minha... A minha mãe estava parando a vida dela nesse período. Então é outra vida e provavelmente pós-menopausa. E isso não... Existe como tratar e, acima de tudo, é preciso olhar para esse conceito dessa nova mulher de um jeito novo. Porque não dá pra gente olhar do jeito antigo, entende? Olha como é grande. Olha como é o portal que a gente precisa atravessar. Você já foi abrindo um espectro maior, né? Você vê que... Você estava contando o caso da mulher, né? E eu te interrompi. Não, e quase tudo que você tá falando conversa justamente com o feminismo, conversa com o trabalho, conversa com a psicologia. Sim. E no fundo tá tudo interligado, né? Porque a mulher, quando a gente vai estudar ela é um monte de coisa. Agora, eu acho que hoje esses temas que você trabalha, o etarismo, a menopausa, eles são essenciais. Tem pouca gente que tem coragem de falar que está na menopausa. De falar que está na menopausa e trabalhar esse tema, né? E as implicações dele, inclusive no trabalho. Sim. Não sei se você sabe, existe um tipo de proteção etária, tanto para o homem quanto a mulher, a partir de uma certa idade. Se a demissão ocorrer unicamente por etarismo, a gente tem como fazer a pessoa voltar ao trabalho, reintegrá-la, né? Nossa, gente, essa informação é maravilhosa. Recentemente, uma empresa mineira aqui andou demitindo sequencialmente 10 a 12 superintendentes, todos com mais de 50 anos e contratando mão de obra mais barata e mais jovem, de 38. Não que os de 38 sejam melhores ou piores, mas aquelas pessoas já estavam lá. E era um grupo de mulheres que já estavam lá há 20 anos. E aí foi uma coisa muito interessante, eu achei isso hilário. Os mais velhos detinham a informação. Exato. Aí abre a aspas, tinham a chave. A empresa fica sem história. E os mais novos chegavam ali loucos para bater meta, para transformar aquilo tudo num espaço muito diferente do que era, fazer disrupções e tudo. E finalmente precisaram aí de um socorro dessas que deixaram. Mas eu brinco que é o seguinte, o direito sai correndo atrás do fato social. Primeiro a coisa acontece para o direito chegar. Sim. Né? Hoje o direito tem uma proteção grande, blinda um pouco as pessoas na questão da perseguição etária. Essa questão da menopausa ela pode ser trazida também para dentro de um processo, se for usado como um caráter discriminante. E todas essas facetas, né? Nossa, mas isso é uma notícia maravilhosa. Uma notícia aí, ó. Ainda bem que eu sou sua amiga. Agora, o que a gente vê é que muita mulher
muitas mulheres desconhecem esses direitos. Total. Então aí acaba que a gente volta lá naquele começo. Mas eu vou além. Tem muitas mulheres, e eu estava entre elas há pouco tempo, que desconhecem o próprio processo da menopausa. A mulher acha que, às vezes ela é atendida por um médico, o médico fala com ela, mas se você não tem sintomas, você não precisa fazer reposição. Claro que existem mulheres que não podem fazer reposição, mas se você puder fazer, vai ser maravilhoso para a sua longevidade, para evitar Alzheimer e uma série de outras coisas. Mas as mulheres não sabem nem o que é a menopausa. A gente está ainda nesse capítulo. Eu não sabia que essa estatística era tão grande, né? E você vê que... Já acabou? Agora a gente já está conversando. O primeiro bloco.